mas ele sabe quem vai estar ouvindo, quem vai estar e que palavra que precisa ser levada naquele momento. É a palavra daquele momento. E aí, eu fiquei, mas eu tava dormindo, aí ele, sim, veio, Lázaro, fala sobre Lázaro. Gente, eu senti uma alegria tão grande, porque eu não tinha noção ainda do que eu ia falar. E aí fala sobre a ressurreição de Lázaro. Mas eu fiquei tão contente, porque eu gosto muito do texto, de todos os textos, né? Mas apesar de ser um texto longo, eu já até mandei para o Evangelho no Lar os textos que a gente vai estar lendo hoje. Então, depois vocês podem meditar nesse texto conforme eu for compartilhando, tá bom? Então, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar lá? Jesus respondeu: o dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E é para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, que é o gêmeo, disse aos discípulos: vamos também para morrer com ele. Bom, é um texto aí que é longo, e lendo no computador às vezes para mim é complicado, como eu estava falando para vocês. E vão aí, entrou a Edith, seja bem-vinda. Uhul. E o que acontece? Essa primeira parte tem um cenário que a gente vai estar entendendo, que é um cenário já mais ou menos conhecido por nós. Esses personagens, 2 deles nós já falamos, de Marta e Maria. Lembram que Marta era aquela ansiosa quando foi Jesus, ela convidou Jesus para ir na casa dele. Mas ela ficou tão preocupada com os afazeres de casa, aquelas coisas todas, que chegou em Jesus e falou: Jesus, eu estou aqui fazendo tudo sozinha e Maria está aí, ó, nos teus pés, e fala para ele me ajudar. Aí, tentando pilhar, né, Jesus. Aí Jesus falou: não, ela escolheu a boa parte dela não será tirada, que é aprender, né, que é o ensinamento, o conhecimento sobre o reino de Deus. Então você já conhece Marta e Maria, tá certo? Bom, quando falamos lá da ansiedade. Só que agora a gente está falando do irmão de Marta e Maria, que é Lázaro. E esse personagem, essa família, era muito querida de Jesus. Era uma família muito amada, muito próxima de Jesus. Jesus ia na casa deles, eles estavam sempre por perto, muito queridos, muito próximos de Jesus. Então, vamos aí entender o que está acontecendo. Esse milagre é um dos últimos milagres
é o maior milagre, vamos dizer assim, né? Se a gente for comparar, um sinal de Jesus Cristo. E com esse milagre, ele mostra que ele é Senhor da vida. E depois disso, vem outros acontecimentos que a gente vai ver aí depois. Por que Jesus estava no deserto? O texto, né, a gente fala assim, olha, a Maria e Marta mandou avisar Jesus que Lázaro estava doente. Ela mandou um mensageiro. E ele estava numa região desértica. Essa região, eles estavam lá porque eles já estavam na Judéia. Só que quando chegou lá, os judeus não estavam gostando dos milagres de Jesus. Mas não estava, não. Tentaram apedrejá-lo. E ele teve que sair da cidade. Porque curando, expulsando demônios, perdoando pecados, não estava dando para a cabeça deles. Andando sobre a água, calmando tempestade. Estava ruim. Aí, para Jesus, vamos dizer assim, em relação aos judeus, os fariseus. Então, ele se retirou para essa região. Quando chegaram lá nessa região, falaram, Lázaro está doente. Ele ainda ficou mais 2 dias. Mais 2 dias. Vamos pensar nesse cenário? Jesus, lá no verso 5, fala que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, porém ainda ficou 2 dias nesse lugar. E os discípulos estavam com medo de voltar. Bom, vamos pensar na situação de Lázaro? Lázaro tem um grande amigo que sabia quem era o Messias. E estava doente, esperando Jesus chegar. Mas Jesus não chegou no tempo que Lázaro estava esperando. Foi difícil para Lázaro? Acredito que sim. Padecendo. E Marta e Maria falam, mas ele é nosso amigo, a gente crê que ele é o Messias, por que ele não vem? Por que ele não vem logo, meu pai? Por que ele demora tanto? Se ele demorar, Lázaro vai morrer. Ele é nosso amigo, por que ele não está aqui? E Jesus ainda demora mais 2 dias para começar a chegar lá. Só que tinha uma distância a percorrer. E quando ele chega lá, Lázaro já havia morrido. Só que ele falou uma coisa antes para os discípulos. Ele falou assim, Lázaro morreu, mas estou alegre por não ter estado lá com ele. Os discípulos, não estão entendendo muito bem. E além, depois que ele fala isso, ele fala assim, mas ele está dormindo. Aí os discípulos ficaram mais confusos ainda. Ele está dormindo. Ué, deixa Jesus, se ele está dormindo, ele vai acordar, vai ficar bem. Aí Jesus fala, não, ele morreu. E temos que ir até lá. Bom, eles falam, vamos ter que ir, né? Vamos morrer com ele lá. O Tomé falou assim, nós vamos para lá, mas nós vamos morrer junto com ele. Né? Mas vamos, né? Quando chega lá, Jesus encontra, antes de chegar, na realidade, já vem Marta ao seu encontro, correndo. Marta soube que Jesus estava, no verso 20, Marta soube que Jesus estava chegando e foi correndo ao seu encontro. Ela é mais ansiosa do que Maria, lembra? Ela saiu correndo até de Jesus quando soube que ele estava vindo. Aí ela falou uma coisa interessante para Jesus. Falou assim, verso 21. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Ela falou, olha, Jesus, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Tudo que o Senhor pedir a ele, ele faz. Ela estava falando, não que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Se ele estivesse lá, teria curado o irmão dela. É isso que ela está falando. Tanto é que vai vir a confirmação nos próximos versículos.
Ela vai falar isso. Ela falou, olha, Jesus, se tu estivesse aqui, não teria morrido. Mas, tipo, o senhor não deu para vir, né? Estava ocupado. Aí Jesus fala uma coisa. Aí ela fala assim. Aí Jesus fala, o seu irmão vai ressuscitar. Verso 23, Jesus fala isso. No verso 24, ela fala assim, eu sei que vai ressuscitar no último dia. Ela estava falando uma conversa de futuro. E Jesus estava falando uma conversa de agora. Sabe o que é com Lé? Jesus estava falando uma coisa, ela estava falando outra coisa. Jesus estava falando, ó, ele vai ressuscitar. Ela estava acreditando que era a ressurreição no final, quando a palavra de Deus fala que todos vão tornar para serem julgados. Então ela fala, não, eu acredito. Só que Jesus está falando de um momento agora. Ele vai ressuscitar porque Jesus é a ressurreição. Ele não só ressuscita, ele é a ressurreição. Porque ele fala que eu sou a vida. Ele fala, eu sou o caminho. Como ele fala, eu sou a porta. E ele fala que ele é a ressurreição dos mortos. Ele não só ressuscita, como ele é a ressurreição. Só que ela não estava entendendo isso. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Gente, que texto lindo. Esse texto chega ao meu coração, fica borbulhando de alegria. Que afirmação de Jesus Cristo, que segurança que ele estava passando para ela, tentando confortar aquele coração. Ele falou, eu sei que vai. Ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar, mas ela estava achando que era o futuro. E ele fala, eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê isso? E ela responde, sim, Senhor. Essa pergunta é feita para a gente também hoje. Você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição? Eu posso dar vida. Eu posso salvar a sua alma. Eu sou o único que posso fazer isso. Crê? Sim, Senhor, eu creio nisso. E toda vez que eu leio esse texto, eu falo, sim, Senhor, eu creio nisso. E às vezes a gente crê, mas é tão difícil viver. E aí eu peço, Deus, me ajuda a viver isso, que é difícil. Os tempos são difíceis. Me ajuda a viver. E aí a gente continuando, do 28, e depois de dizer isso, Jesus foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria
e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, respondeu eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos dos cegos, não pode ter impedido que esse homem morresse? Ai, gente, eu falei que esse texto era lindo demais. Quando ele vê, né, toda aquela situação, todo aquele cenário de luto, de pranto, Maria se prostra aos pés dele e fala, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí fala que o coração dele se agitou. Ele ficou triste, em outras versões fala que ele se entristeceu a ponto dele chorar. Jesus, ele se comove com o nosso sofrimento. Jesus não fica alheio ao que nós estamos passando. Sabe essa dificuldade que você está passando? Jesus não está alheio. De jeito nenhum. Ele não está à parte disso. E ele quer transformar isso. E ele pode transformar isso. Então a gente vê que ele tem compaixão, empatia por aqueles que o procuram. Toda vez que nós vamos a ele, ele tem empatia com a gente. E ele quer resolver essa dor, esse problema. Ele quer nos ajudar, mas nos ajudar de uma forma que nos abençoa. Não só resolver. Não é um paliativo. Jesus não tem esse negócio de paliativo. Jesus tem cura, tem solução, definição. Tem isso. E aí, no verso aqui, 38, 27, de 28 a 37, de 38 a 44, que nós lemos aí. Bom, Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Eu vou só parar aqui, depois eu volto. E quero fazer algumas colocações. Desse cenário aí. Aqui Jesus, quando foi para o sepulcro, Lázaro já estava 4 dias sepultado. 4 dias. E quando ele chega lá, é um morto de enterrado 4 dias, a situação é meio complicada. Mas ele vai atrás do amigo. Amigo é amigo para sempre. Não importa se ele está num sepulcro, ele está no nosso coração, ele vai ficar para sempre. É um amor que não tem igual. Lázaro foi amigo de Jesus em todos os momentos, na vida e na morte. E Jesus vai atrás desse amigo. Amigo é assim. Amigo é uma coisa incrível. E eu dou muito graças a Deus por vocês na minha vida. Aí chegou lá. Então era essa uma gruta que tinha uma pedra muito grande na entrada, né? Aí ele falou, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te falei que se você crês, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Eu vou parar aqui. E vou falar uma outra coisa. Quando Jesus foi no 4º dia, tem um significado muito interessante na cultura judaica. Eu vou mostrar 2 textos para vocês. 2 textos que vocês vão entender esse 4º dia. Esse 4º dia tá no texto, não é à toa não, tá? Por quê? Os judeus, na sua cultura, eles criam que a alma
ficava pairando sobre o corpo até o terceiro dia e que ela podia voltar para o corpo. Então, durante 3 dias a alma ficava pairando e de repente ela podia voltar, porque tem 2 textos bíblicos que acontece ressurreição através do profeta Elias e embasado nesses textos, os judeus achavam que a alma podia voltar até 3 dias, enquanto o corpo não estava deteriorado. O corpo intacto poderia reviver por vários motivos. Mas tinha 2 textos bíblicos de ressurreição de jovens que dava a entender isso, que é esse texto que está em 1 Reis 17, 21 e 22. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Outro texto também mostra isso, que está em 2 Reis 4, 34 e 35. Então, o primeiro fala que era do filho da viúva de Serepta, lá, que o profeta Eliseu, depois você pode pegar o texto que é bem interessante. Tem esse outro aqui que é da Sunamita. Tava assim, ó, depois deitou sobre o menino, fez boca a boca, né? Olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele. O corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino respirou 7 vezes e abriu os olhos. Então, ele colocou olhos com olhos, boca com boca, mão com mão, aqueceu o menino inteiro. O boca a boca meu aí, do respiração boca a boca, foi a mais. Mas ele se deitou, se esparramou, aqueceu esse corpo e o menino reviveu. Então, em cima disso, os judeus achavam que até 3 dias a alma poderia voltar para o corpo. Só que Jesus chegou lá no 4º dia. Então, se Lázaro ressuscitasse, não era aquele fenômeno que poderia ser natural ou não, e ter a desculpa que não era um milagre. E aí Jesus, quando chega lá, já 4 dias de sepultado, nós vamos ver que estava uma situação bem ruim. Aí Jesus fala, não te falei que se você cresce viria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus já olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com suas mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Gente, outras colocações interessantes a gente vai vendo. Então, o 4º dia a gente entendeu, por causa da cultura judaica, que até o 3º dia eles acreditavam que a alma pairava e poderia voltar, e ele vai no 4º dia. Maria fala para ele, Marta fala para ele, Senhor, tipo, não manda tirar essa pedra. Não tira essa pedra, porque o negócio tá feio lá dentro. Jesus sabia a situação de Lázaro, e ele manda tirar a pedra. Por que Jesus não tirou a pedra? E ele mandou tirar a pedra. Ele tem poder para ressuscitar, mas não tem para tirar uma pedra pesada? O possível nós temos que fazer, porque o impossível é de Deus. Agora eu vou lançar uma pergunta. Que pedra que você precisa remover para receber o milagre de Deus? Qual é essa pedra? Às vezes essa pedra tem um nome, tem nome. Às vezes o nome é mágoa. Sabe essa mágoa que está aí dentro?
esse medo, essa angústia, liberar um perdão. Isso só você pode fazer. Essa parte Deus não vai fazer. Mas na hora que você se dispuser a tirar isso do seu coração, você vai receber um milagre tão grande. Ele pode estar com mau cheiro, ele pode ter várias amarras, ele pode ser impossível aos homens, mas quando você tirar a pedra do seu coração, a incredulidade, o medo, o rancor, a mágoa, mas você vai receber um milagre. Só vai acontecer esse milagre se você tirar a pedra. Você vai ver o impossível de Deus, o milagre de Deus na sua vida. Sem isso você não vai ver. Você não vai ver a glória de Deus. Porque ele falou, se creres, verás a glória de Deus. Mas ele falou o quê? Tirem a pedra. Vai ter muita gente para falar para você, não tira não, que o negócio tá muito feio aí. Você é boba, você vai perdoar? Ai, se eu fosse você, eu não perdoaria. Você é muito boba. Não liberar perdão não, tem que sofrer mesmo. É a pessoa que tá falando para você não tirar a pedra, sabe? Tira a pedra. Vai ter muita gente para falar para você assim, não tem mais jeito não. Ih, minha filha, ó, tá sacramentado. Bater o martelo não tem mais jeito. É a pessoa que não quer que você tire a pedra. Olha para o céu. Olha para o céu e fala, Deus, eu creio no teu impossível. Porque tu é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tu não mudou, Deus. Deixa o impossível, mas você tem que tirar a pedra. Se não tirar, você não vai ver a glória de Deus. Procura dentro do teu coração qual é essa pedra que tá. Se tem, tira. Se tem, tira. Bom, aí Jesus fala, né? Lázaro, vem para fora. E manda tirar todas as ataduras. Porque Jesus nos quer livre. Livre. Mesmo quando a gente tem Jesus no coração, tem Jesus na nossa vida, não quer dizer que a gente não vai ter problema. Lázaro até morreu. E depois que Jesus ressuscitou ele morreu de novo, tá? Só pra gente saber que uma hora ele foi. Só que estar com Jesus na dificuldade é saber que quando ele vai agir, é para nos abençoar. No tempo dele. No tempo dele. Não é que, morreu, já não tem mais jeito, sabe? Passou, aquele já estavam pensando. E aí eu deixo uma pergunta. Se você estivesse lá naquele momento, junto comigo, vendo esse milagre acontecer, o que você pediria para Jesus hoje fazer na sua vida? Que milagre você pediria hoje para você na sua vida? Você pode ter certeza que você pode receber esse milagre. E aí, eu quero colocar algumas coisas. Que o meu tempo está acabando, lógico, já acabou. Alguns aprendizados. O tempo de Deus é diferente, porque ele tem planos maiores. Então, o cronograma seu não funciona muito com o dele. E a gente já aprendeu isso em outras coisas. Quanto maior o problema, maior o milagre. Jesus chora com você. Ele está com você. No deserto. Mas quando for preciso, ele vai carregar você no colo. Faça a sua parte. Qual a sua pedra? O fim será melhor do que o começo. Pode ter certeza. Não escolha ficar dentro do túmulo. Quando ouvir a voz de Deus, vem para fora. Porque lá no túmulo, torna a nossa pior versão. É a versão não cheira bem, é escuro,
um espaço limitado, é amarrado. Não é bom. É a nossa pior versão. Vem para fora. Quem anda com Jesus está livre, tire as faixas, Cristo nos liberta de todas as amarras. Por isso que às vezes eu acho estranho quando a pessoa coloca aquelas coisinhas para amarrar. Ah, vamos amarrar aqui, você nunca mais pode desamarrar. E aí eu vejo todos os textos da Bíblia que Jesus desamarra. É livre. Jesus não põe nenhuma amarra, nenhum nozinho na gente. Aí fala, então às vezes quando vai lá na Bahia, coloca aquelas fitinhas, né, dá os 3 você não pode tirar. Aí Jesus nos faz livre, não põe nenhuma amarra na gente, né? O inesperado pode acontecer a qualquer momento. Já cheira mal. Não vale a pena remover a pedra. Deixa o inesperado acontecer. Está morto, mas ainda é amigo de Jesus. Morto espiritualmente, quem sabe? Mesmo Pedro tendo negado Jesus Cristo, quando Jesus ressuscitou, que voltou, ceiou com Pedro. Interessante, né? Ele sempre está pronto a nos perdoar, a nos amar e está com a gente. Interessante que lá no capítulo 12 eu vou ler aqui rapidinho, de João, depois que Lázaro ressuscitou, olha que lindo, João 12, 1 e 2, quer ver? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Ofereceram-lhes ali um jantar. Maria servia Lázaro, estava entre os que reclinavam a cabeça com ele. Que lindo, né? Então, gente, eu vou terminar aqui. Era isso que eu tinha para falar, que depois de tudo isso que aconteceu, Lázaro jantou com Jesus. Quero deixar essa lição para vocês, que Deus abençoe o coração, foi muito bom para mim, que sintam-se abençoados. Um grande beijo, fiquem com Deus.